E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer uma pergunta aqui. Você sabe de onde vem a radioatividade? Não. Porque explicar ela é fácil, mas de onde ela vem? Pessoal, para a gente entender de onde ela vem, eu preciso dar dois conceitos aqui. O primeiro conceito é entender um pouquinho da radioatividade. Vamos entender? Por isso que essa aula é legal. O que é radioatividade, pessoal? É uma propriedade. Olha lá, ó. Vamos definir lá. É uma propriedade que núcleos instáveis emite partículas e radiações para se tornar estáveis. Olha aqui que informação bacana. É uma propriedade da química que ocorre só no núcleo e emite, além de partículas, radiações eletromagnéticas. Com qual objetivo? Tornar estáveis. Então, isso é radioatividade. Só que a radioatividade ela não ocorre em qualquer átomo, não. Nós vamos para a segunda informação. Olha aqui, ó. A radioatividade natural ocorre geralmente com átomos de números atômicos maiores que 82. Por quê? Vamos entender agora. E 3, a reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, chama-se reação nuclear. Então, pessoal, qualquer evento que ocorre no núcleo chama-se nuclear. Bomba termonuclear é uma bomba que alterou o núcleo do átomo. Reações nucleares são reações que ocorrem com o núcleo, ok? Antes de a gente entender esse processo de onde vem a radioatividade, vamos entender essa imagem aqui que é importantíssimo. Primeiro, pessoal, a gente sabe que o átomo ele é formado por duas partes principais, né? A parte do núcleo e a parte da eletrosfera. O núcleo, a gente sabe que temos prótons e os nêutrons, olha aqui, e a eletrosfera temos elétrons. Pessoal, quando a eletrosfera ela fica instável, é lógico que ela procura o quê? Se estabilizar. Para isso, ela realiza o quê? Ligação química. Iônica, covalente, metálica, nós já sabemos. Todo o processo de reação química, interação química, força química é entre os elétrons. Agora, o núcleo também fica instável. E a gente viu isso que é acima de número atômico que 82. Professor, me lembra o que é o número atômico 82? Lembro. Significa que ele tem 82 prótons e 82 elétrons, ok? Então, quando o núcleo fica instável, ele vai tentar ficar estável. Para isso, ele vai emitir tanto partículas quanto radiação eletromagnética para fazer isso. Agora, a pergunta, como e por quê? É agora. Antes disso, as três partículas, bonitinha aí, ó, alfa, beta e gama, né? Partícula alfa é pesada, porque a massa é 4, ela é positiva, é 2. Eu posso chamar ela de átomo de hélio, porque ela é igualzinho. Massa 4, número atômico 2. Beta é um elétron, tá? É facinho. Ela é igualzinho ao elétron. Não tem massa, mas tem carga. E a gama, aí parece com nada, porque não tem nem massa nem carga. Mas eu nem vou levar em consideração isso, não. Não vou explicar alfa, beta e gama. Você já sabe disso, né? Que as partículas e as radiações é alfa, beta e gama. Por isso que esse aqui eu vou explicar uma coisa que muita gente não sabe. Por que existe esse símbolo? Porque essa símbolo da radioatividade são essas três pás. As três pás, pessoal, é exatamente por causa do alfa, beta e gama. Você tem aqui ó, o núcleo do átomo que emite a alfa, que emite a beta e emite a gama. Por isso que são formados três pás. São as três radiações. Ok? Tá bom. Pessoal, agora nós vamos viajar bacana agora. Ó, pessoal, mas antes de viajar bacana agora, eu tô dando só um bizu aqui. E se você tá com dificuldade em toda a química, eu tenho uma plataforma, né, no curso da SpaceX fenomenal. Quem tá comprando tá amando, porque é um curso completo. É um curso que eu acompanho, é um curso que tem muito material escrito, mas principalmente tem muito exercício, mas não é só exercício para você fazer não. É exercício que eu faço, que eu explico, porque você tem um discernimento muito bacana. Se você está gostando dessa videoaula, tá curtindo, ou você não viu a minha plataforma, você vai gostar. O pessoal da SpaceX que está lendo o edital e está quase chorando, né? Nossa, química vai me tirar de novo, tá difícil. Vem pra cá que no caminho a gente passa, beleza? Pessoal, então não esquece, vai lá, mais de 80 videoaulas,
dividido em 3 módulos de toda a química que cai na SpaceX, focado na SpaceX e focado para química básica. Eu não quero aula militar, eu quero entender de química. Vai, ixi, aí meio que é bom. Vai lá que toda a química estruturadinha, do começo, meio e fim, com acompanhamento, com lista, você vai adorar, beleza? Então não esqueça, além do site ser legal, otimizado, com design arrojado, ainda é, ó, eu garanto a qualidade. Pessoal, então vamos entender aqui, ó. Na natureza, pessoal, existe 4 forças naturais, que não depende de nada. Só o mundo por existir já existem essas forças. Primeiro, né, a gravidade, que a gente já sabe que, né, a gravidade, que aqui na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E eu posso chamar isso aqui de aceleração, né? Aceleração da gravidade. Basta os corpos ter massa, que existe uma força que atrai os corpos para o centro da Terra, né? Impede que todo mundo saia flutuando. Tá, beleza, gravidade. A força eletromagnética, que basicamente são as forças que unem, né, as moléculas, que une os átomos, que une toda a estrutura que nós temos hoje. Porque, pessoal, para você ver um prédio, o prédio, você vê aquela estrutura boa, mas ela vem lá dos átomos. Ela vem lá dos componentes de cálcio, de ferro, de zinco, que formam o cimento que juntou com a areia e tudo. E ali eu tenho um princípio da força eletromagnética, né, onde eles vão se unir. Eletromagnético, pessoal, você quer ver o exemplo mais prático? É o positivo sendo atraído para o negativo. Os famosos opostos se atraem, né, que é a força eletrostática, que está dentro do eletromagnetismo, beleza? E as duas forças aqui, ó, que é o que a gente vai ver. A força weak, que a gente chama de força fraca, é nada mais do que o decaimento das forças beta. Caiu as partículas beta, ali eu chamo de força fraca. Que o que a gente vai ver é a força agora aqui, ó, a força forte, strong. Tá? Essa força forte é o que explica a radioatividade e você vai se surpreender. Pessoal, olha aqui que bacana. Eu tenho 2 prótons aqui, ó. A gente sabe que os prótons, são cargas o quê? Positivas, correto? Então o que acontece? Ocorre uma força de repulsão entre elas. Mas essa repulsão, quando eu estou falando de eletromagnetismo, né? Quando eu falo de força eletrostática. Beleza? Tá bom. Só que é o que a gente entende que os prótons, ele é formado por partículas ainda menores. Coisa que Dalton e Thomson, eles não sabiam disso. Eles achavam que o átomo era a partícula fundamental. Era a partícula que não se dividia, aliás. A partícula fundamental ainda que é a partícula mais importante. Mas é uma partícula que não se dividia, não se destruía. E é mentira. Nós sabemos que os átomos é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E esses olha para você ver que interessante. Ó. Esses prótons, nêutrons e elétrons ainda é formado por partículas ainda menores. Que é aí que inicia a química quântica, né? A física quântica, que é a química e a física das subpartículas, né? Exatamente porque aí é importante você entender, né, o princípio do princípio. Porque quando a gente conseguir entender próton, nêutrons e elétrons, a gente conseguiu explicar muito mais coisa. Mas como existem partículas menores ainda, por exemplo, os quarks. Ó, quarks, vou colocar aqui 2. Tem outras, mas não interessa aqui. Por exemplo, os gluons, né? E assim vai. Essas partículas são partículas que formam essas 3 prótons e elétrons, que formam um átomo e assim vai. Ok? Então, pessoal, observe que é interessante. O próton, ele é formado por 3 quarks. Os quarks up, que eu chamo aqui U, e os quark down. Aqui é a mesma coisa, ó. Quark up e quark down. Pessoal, essas partículas, elas são carregadas. Elas são positivas e negativas. Quando eu somo os quarks do próton, o somatório dessas cargas dá positiva. Por isso que o próton é positivo. Mas entre essas partículas
por exemplo, o down com o up, o down de um próton com o up de outro, existe, sabe, uma força de quê? De atração do positivo com o negativo. Você, por exemplo, tem o up com o outro up, que também é uma força de atração, que não depende mais da força eletrostática. A gente chama agora de força forte. Professor, o que é força forte, então? A força forte é uma força de atração que mantém os prótons unidos. Olha que fantástico. Ah, então vamos entender isso aqui, ó. E vamos entender, e aqui é bacana. Pessoal, se eu pedir para você visualizar o átomo, eu vou visualizar isso aqui, ó. Próton, ó, com nêutron, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, mais prótons, mais nêutrons e assim vai. Ou seja, aqui eu acabei de fazer o quê? O núcleo do átomo. Em volta dele está a eletrosfera, está os elétrons, não é verdade? Olha aqui que bacana. E eu posso ter em várias camadas, né? Eu vou desenhar só uma camada aqui, tá, pessoal? Só uma camada. Pessoal, aqui eu tenho uma guerra de forças loucamente, quer ver? Pessoal, existe uma guerra de força que a gente chama de força eletrostática, que é aquela eletromagnética, que é uma das forças naturais. Essa força eletrostática, ela ocorre em dois níveis. Ela ocorre, deixa eu voltar lá. Ela ocorre próton com próton. Ó, próton com próton, cargas iguais se repelem. Então isso aqui, ó, chama repulsão. Ok? E também ocorre entre o próton e o elétron. Sinais opostos, ocorre o que? Atração. Pessoal, se você entender isso aqui, o que está acontecendo só com a força eletrostática? Tá doidinho para o próton sair do núcleo. Primeiro, por que ele sai do núcleo? Porque ocorre entre próton com próton uma repulsão, que vai tentar sacar esse próton para lá. Ele vai expulsar, porque está ocorrendo uma repulsão. E ainda é ajudado pelo elétron, porque o elétron e o próton é o que? Uma força de atração. Ou seja, ele ainda ganha mais força ainda. Aí eu te pergunto, por que então o próton não sai? Primeiro, por questões lógicas. O próton nunca vai sair, porque se sair, a matéria deixa de existir. O átomo deixa de existir, tudo deixa de existir. Então, se hoje tudo existe e de maneira estável, é porque eu tenho uma explicação para isso. Que é exatamente o que a gente vai chegar aqui, ó, da força forte. O que é a força forte, pessoal? É a força de atração entre os prótons. Essa força de atração que você olha assim, ó, porque se você colocar isso para qualquer pessoa e falar assim, tá errado. Partículas de sinais iguais se repelem, não se atraem. Isso não é eletrostática, eu estou falando de força forte. Porque aí eu tenho que visualizar dentro do próton. O que eu tenho que visualizar dentro do próton? Os quarks, up e down, que se atraem entre eles. Belezinha? Ou seja, eu preciso ir além do próton. Aí, olha aqui que é legal. Até 82, o que acontece? A força forte, ela ganha da eletrostática. Ou seja, ela mantém os prótons tudo unido dentro do núcleo. O próton não sai e ali fica. Porém, pessoal, quando começa a ser maior que 82, a quantidade de prótons aumenta tanto e, consequentemente, a quantidade que, pessoal, de elétrons também aumenta. Ou seja, a força forte ela vai aumentar porque eu tenho mais prótons, mas a força eletrostática aumenta também porque eu tenho mais prótons, mas eu também tenho mais o que? Elétrons. Porque o que é 82, pessoal? Vamos lembrar aqui? 82 é o que? 82 prótons e 82 elétrons. Ou seja, quando aumenta a quantidade de número atômico, você pode ver que a eletrostática ela ganha em 2 por 1 da força. Não é verdade? Ó, porque ela ganha tanto da repulsão quanto da atração. Tudo isso aqui, ó, tentando o quê? Sacar o próton do núcleo.
Então toda vez que aumenta, vamos supor para 50, 51, 52, vai aumentando, mas a força forte consegue segurar. Mas acima de 82, aí não. Aí a força eletrostática, ela começa a ganhar da força forte. Aí o que acontece? O próton vai ser sacado? Não, porque se isso acontecesse, o mundo nem ia existir. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força eletrostática muito alta. O que é essa força eletrostática? Uma repulsão alta, porque eu tenho muitos prótons, 82 prótons se repelindo entre eles. Eu também tenho uma atração muito forte, porque eu tenho um elétron puxando os prótons, por exemplo, 82 elétrons puxando os prótons. Então aqui eu tenho 82 cargas positivas se repelindo. Aqui eu tenho 82, ou seja, elétrons sendo atraído, né? Atraindo os 82 o quê? Prótons. Então eu tenho uma força eletrostática gigantesca, doidinho para sacar o quê? O próton do núcleo, ou seja, fica altamente energético. Na natureza, altamente energético significa que ele é o quê? Ele é instável. Então o que o núcleo ele faz isso, pessoal? O que ele faz para poder continuar a existir? Ele vai jogar essa energia fora. Aí ele vai jogar em 3 níveis. Ele vai jogar alfa fora, beta fora e gama fora. Sabendo que alfa e beta são partículas, tá? E gama são radiação. Gama é uma radiação, beleza? Certinho? Pessoal, olha que bacana. Sabia disso? Que a radioatividade ocorre por causa de que a força forte não consegue mais segurar os prótons dentro do núcleo e a força eletrostática começa a ganhar. Aí ele começa a liberar essa energia alfa, beta e gama, que é onde começa a radioatividade. Beleza? Pegou o bizu? Espero ter ajudado vocês, hein?